nós vamos falar de um assunto que tem repercutido bastante, que tem tido, inclusive, uma procura muito grande, né? São os medicamentos para o emagrecimento, né? E aí nós temos aqui alguns medicamentos como Ozempic, Mounjaro, vários medicamentos que se tornaram populares com o uso de celebridades, influenciadores e que prometem aí resultados rápidos. Muitas pessoas buscam aí de forma até milagrosa o emagrecimento através desse tipo de produto. E aí há o risco muito grande, risco de efeitos colaterais, risco de uma administração incorreta desse tipo de medicamento. E para esclarecer todo esse cenário, nós recebemos a partir de agora o Dr. Wallace Miranda, médico endocrinologista e professor da Universidade Federal do Piauí. Dr. Wallace, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Natanael, bom dia a todos. Vamos começar explicando o que são esses medicamentos, né? Essas canetinhas do emagrecimento, como se tornaram populares. Isso, são as chamadas canetas emagrecedoras, né? Então, nós temos uma revolução na medicina, revolução na saúde. Pois até então, antes desses medicamentos mais novos, uma perda de peso de 5% era muito comemorada através dos medicamentos. 5 a 10%, isso em tratamento de 1 ano mais ou menos. Com essas canetas emagrecedoras ou remédios emagrecedores, a gente pode ter uma perda de peso média de 22%, 25%, ou seja, se é média, a gente tem paciente que vai perder 30% do peso, ou mais também, chega a perder até mais. Então, realmente é algo revolucionário, é algo muito bom. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais da metade da população do Piauí acima do peso, do Piauí. Brasil também, então nós temos um número muito grande de pessoas acima do peso, e com pessoas acima do peso nós temos um risco maior de morte, risco maior de infarto, risco maior de AVC, diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto. Controlando o peso, a gente controla várias doenças, inclusive câncer também. Então, os medicamentos para emagrecer, eles vêm para ajudar, certo? O grande problema que a gente observa é o uso de maneira errada da medicação, indicação errada da medicação, a automedicação, pessoa utilizando por conta própria. A gente tem situações de falsificação, tem situações de manipulação, remédio manipulado, vendendo como fosse manipulado do Ozempic, manipulado do Mounjaro, que não tem como ter qualidade nenhuma. Então, esses são os grandes riscos. O contrabando, por exemplo, do Mounjaro, porque o Mounjaro ele não tem no Brasil ainda de maneira legal, já foi aprovado pela Anvisa, o preço, inclusive, já foi aprovado também. Está na finalização dessa parte da comercialização, vai ser comercializado, vai estar em todas as farmácias do Brasil no dia 7 de junho, já tem até data definida. Muita gente ansiosa, né? Isso, dia 7 de junho. Esses que vêm de fora, além de vir por um preço absurdo, né, que vem um preço muito mais caro do que vai ser vendido aqui, a pessoa não tem garantia nenhuma do que está administrando no próprio corpo. Olha só a loucura, né? Você está injetando no seu corpo algo que você não tem garantia nenhuma. Você não sabe nem o que é que você está aplicando no seu corpo. Uma medicação que ela é para vir refrigerada, o pessoal está trazendo na cueca. É para vir refrigerada, está trazendo na cueca. Foi preso nesse último final de semana lá no Ceará, uma pessoa com acho que umas 250 canetas, era 350. E no Piauí, está com mais ou menos 1 a 2 semanas, mais ou menos umas 300 canetas também. Agora, Dr. Wallace, só para a gente entender melhor, como é que funciona então a atuação desse medicamento no organismo, né? Por que ele tem um efeito assim mais rápido do que os métodos tradicionais e por que ele se tornou tão popular? Pois com relação à ação, a gente tem vários hormônios no organismo que participam desse complexo da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, certo? Primeira coisa, a gente tem que entender que a obesidade é doença, então a gente tem que partir do ponto que é doença. Mesmo jeito que a gente considera a hipertensão como doença, a obesidade também é doença. Às vezes a pessoa tenta romantizar isso, mas não. A obesidade é doença e merece ser tratada como doença. É uma doença crônica, uma doença recidivante, uma doença complexa. Nessa fisiopatologia, nós temos vários hormônios que participam dessa problemática da obesidade. E alguns hormônios que ajudam na perda de peso. A dificuldade era exatamente de sintetizar esse hormônio para utilização como medicamento. Que isso vem acontecendo de algumas décadas para cá. Então não é algo que a gente vai falar assim, é algo desse ano, não. É algo de décadas. Lembro que
Victosa, né? Na época da Victosa, quando foi lançada a Victosa, que foi para diabetes, e percebeu-se que estava tendo uma perda de peso boa, ela também faltou nas farmácias. Então não é algo de hoje, né? Isso da Victosa que eu digo já foi em 2011, se não falha a memória. Então são medicamentos que eles atuam, são mesmo hormonais, né? São similares a hormônios, têm ação hormonal e atuam nessa perda de peso. Atuam no diabetes, então inicialmente foi por causa do diabetes, teve o controle do diabetes e observou-se essa perda de peso. De lá para cá nós tivemos várias medicações. Então não é uma coisa de agora. Então Victosa, Saxenda, Ozempic, Ribelsus, Wegovy, Mounjaro. Sendo que nessa perspectiva de mais medicações, a gente tem mais de 30 medicações nos próximos anos. Ou seja, não é nada, a gente está só na ponta do iceberg. Com certeza eu vou voltar aqui outras vezes, Nathanael, para falar dessas outras que vão surgindo, porque sempre vai ter alguma novidade, sempre vai ter uma medicação nova. O que chama muita atenção atualmente é que realmente saiu da bolha, digamos, da parte científica, né, para a população geral. Para o mercado. Para o mercado, exatamente. Para as pessoas que se interessam mesmo em saber o efeito da medicação e tudo mais, tá certo? Isso, eu considero isso uma parte positiva. Existe a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva é que a pessoa está indo atrás de saber sobre as medicações e as substâncias. É a parte positiva. Mas aí existe a parte negativa, que às vezes é a transformação dessa parte positiva. Por exemplo, já teve o termo Ozempic Face, que é face de Ozempic, rosto de Ozempic. Isso foi no ano passado, quando no Oscar do ano passado, o apresentador ele falou, estamos aqui observando vários atores aqui, artistas aqui do Oscar com um rosto diferente, é o rosto do Ozempic Face, é o rosto do Ozempic. Aí depois veio cabeça de Ozempic, aí veio filhos do Ozempic e assim por diante. Então, quando tem alguma coisa assim, uma celebridade, um digital influencer que comenta, isso aí começa a sair da bolha da parte científica. Mas aí vira terra de ninguém, né? Então, você vai ter informações e desinformações. Eu sempre vejo como um lado positivo a possibilidade de informação. Certo? A pessoa depois ela tem que filtrar aquilo, mas é parte positiva. Inclusive, quando o paciente já chega para a gente falando assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero usar um Ozempic. Opa, beleza, vamos conversar? Vamos à consulta, vamos ver como é que você está, vamos analisar, que aí sim a gente começa a ter a indicação. Às vezes até melhor do que aquele paciente que ele chega no consultório, às vezes fala assim, doutor, porque eu não quero usar nada, só eu quero tirar do beleza. Aí você vai tentar explicar, né? Então, às vezes, quando vem com a informação, a gente consegue orientar também. Doutor, desculpa. Fica à vontade. Durante muito tempo se usou como uma ação imediata para a redução de peso a questão da cirurgia bariátrica. Eu pergunto ao senhor, a questão do tratamento com a caneta, a eficácia é tão grande quanto a cirurgia bariátrica, ou a cirurgia bariátrica ainda é a melhor alternativa para quem realmente quer perder peso? Excelente. Então, anteriormente, a gente tinha a cirurgia bariátrica como o tratamento com maior perda de peso. Atualmente, a depender de qual medicação, nós estamos tendo uma eficácia similar à cirurgia bariátrica. Ou seja, é algo que é muito bom, é muito positivo. Infelizmente, pelo custo ainda, comparado para a nossa população, para a nossa realidade brasileira, nós temos hoje, pelo SUS, um único tratamento para a obesidade. Adivinha qual é o único tratamento que existe pelo SUS para a obesidade? Cirurgia bariátrica. Aí, às vezes, complica um pouco mais, porque é um paciente que não tem indicação da cirurgia bariátrica. Às vezes, aquela coisa do paciente queria até engordar para chegar nas indicações da cirurgia bariátrica. Então, a gente tem uma situação que a cirurgia bariátrica, ela ainda sim vai ser, por muito tempo aqui, em termos de Brasil, em termos de país, de terceiro mundo, como o melhor tratamento para a obesidade. Mas nós temos em termos de mundo, certo? Nós temos já medicações com uma eficácia similar. Aí quer dizer que a gente vai afastar, vai reduzir a cirurgia bariátrica? Não. Cirurgia bariátrica é um ótimo tratamento, é um dos tratamentos. Então nós temos que apresentar as possibilidades do tratamento e o paciente ele pode escolher. Detalhe, quando o paciente ele tem um peso muito grande, vamos supor, paciente com 300 quilos, e acredita, existe paciente com 300 quilos. Você fazendo a cirurgia bariátrica, você vai fazer com que ele perca muito peso, só que essa perda de peso, ela ainda vai deixar ele ainda muito acima do peso. E vai ser necessária ainda a utilização de medicamentos, tratamento medicamentoso, para perder mais peso ainda. Ou seja, a gente tem sempre que entender que a obesidade é uma doença crônica, uma doença para a vida toda, que tem seus altos e baixos.
Dr. Wallace, todo medicamento tem os efeitos colaterais e tem os riscos, né? No caso desses medicamentos aí, desse segmento que o senhor citou, que ajudam no emagrecimento, e aí demanda, por isso a importância de um profissional realmente qualificado para estar orientando o paciente, né? Quais seriam aí os principais efeitos colaterais, os principais riscos para quem de repente viu o famoso fazendo propaganda desse medicamento lá no Instagram e vai buscar o acesso a ele seja por meio de um médico, já chegando no consultório pedindo, doutor, me receite aqui esse remédio, ou de repente até por uma via ilegal. Quais são os principais riscos? Pois é, já teve caso até de paciente indo para UTI por causa disso, né? Que essa automedicação de maneira errada. Então, é um medicamento que ele atua controlando a fome, é um medicamento assim, como regra geral, né? Tem uns que tem um efeito maior ou menor, né? Controlando a fome, deixando o intestino um pouco mais lento, o estômago, o esvaziamento, reduzindo a velocidade de esvaziamento do estômago. São medicamentos que a pessoa tem que ter uma alimentação mais adequada. Às vezes acontece da pessoa não ter a alimentação adequada e passa dias, não são dias, se sentindo cheia. Tem paciente que fala que ele está rotando à noite o que comeu no café da manhã. Está rotando no dia o que comeu no dia anterior. Então, a alimentação é fundamental, a orientação correta é fundamental. O paciente ele pode já ter algum problema gastrointestinal que a medicação vai aumentar esse problema, certo? Então, às vezes a pessoa tem um problema de uma litíase, uma coledolitíase, que é pedra na vesícula, que está com problema, já tá com uma inflamação maior, a elotilise deixa um pouco mais lento, pode piorar um pouco mais, uma pancreatite também, então tem que ficar atento para isso. Os efeitos colaterais, de maneira geral, são gastrointestinais. Náuseas, vômitos, diarreia, constipação, que seria o intestino preso. Pode acontecer também dor de cabeça, que é a cefaleia. Então, são esses, geralmente, os principais efeitos colaterais. A gente tem que ficar atento, né? Ver o que é que o paciente já tem de doença para saber quem pode se beneficiar ou não de cada medicação. Doutor, desculpa, Natan. Eu conheço pessoas próximas a mim que tinham um peso exagerado e acabaram sem nenhuma intervenção cirúrgica ou sem questão de medicamento, acabaram reduzindo o peso e ficaram no peso ideal. Eu pergunto ao senhor, existe uma orientação por parte do profissional de saúde, um comportamento para que alguém que esteja acima do peso possa perder peso sem a intervenção cirúrgica, sem medicamento? Existe algumas regras, existe algo que seja possível a pessoa fazer esse tratamento sem essas intervenções? Isso, então a gente tem na fase dessa doença, no caminho dessa doença, tem um momento que a gente vai ter indicação de medicamento, vai ter um momento que vai ter indicação da cirurgia, vai ter um momento que não vai ter indicação de nenhum dos dois. Esse é o grande detalhe. Quando é que eu devo utilizar ou não devo utilizar? Vai depender do peso, vai depender do histórico, vai depender de todo esse conjunto. Lembrando sempre que sempre, a base é reeducação alimentar e atividade física. Até no processo de perda de peso, a gente tem um processo da perda de peso e o processo da manutenção do peso perdido. Então, a pessoa pode perder peso, consegue perder peso. E depois vai ter que ter estratégia para manter esse peso perdido, senão vai ter o reganho que acontece, o efeito sanfona que pode acontecer. Então, durante a fase da doença, tem um momento de cada estratégia, seja medicamento, seja cirurgia ou seja nenhum dos dois. Dr. Wallace, pela sua experiência em consultório, de fato, essa questão das celebridades, dos influenciadores, tem levado a uma mudança de comportamento das pessoas na busca pelo emagrecimento, até mesmo para além de questões de saúde, né, em busca de padrões estéticos? Como é que o senhor tem observado, de modo geral, o perfil das pessoas que chegam até o consultório em busca de um emagrecimento? O grande problema é aquela venda do sonho, né? Então a pessoa, quando observa uma possível facilidade, uma possível fórmula mágica, então a pessoa acaba se iludindo. Aquilo que serviu para um determinado digital influencer, uma determinada celebridade, na cabeça dele vai servir para todo mundo. Então, isso que às vezes é aquele sonho que não é concretizado. E o grande perigo também
são daqueles que vendem mesmo, né? Que vendem mesmo, tipo assim, ó, vem aqui comigo, vou fazer para você um protocolo que você vai perder peso e você vai utilizar as medicações que eu vou passar para você. Então esse é um outro grande problema. São os influenciadores fitness, né? Que são muito comuns, isso, aí é um perigo gigantesco, que não né? tem formação e não tem formação e vende, exatamente. Produtos, cursos. Isso mesmo. Dr. Wallace Miranda, avaliação do senhor também sobre esse momento, né? As pessoas estão buscando mais o consultório médico para ter uma qualidade de vida melhor, né? No que diz respeito à perca de peso. Muitas vezes a obesidade, como o senhor disse, era algo estigmatizado, algo que as pessoas tinham até um certo receio de procurar ajuda. Essa realidade vem mudando, as pessoas têm tido uma consciência melhor e procura maior por um auxílio realmente profissional? Pois é, a gente tem observado que tem aumentado essa procura, mas ainda a gente ainda tem um aumento grande de pacientes com obesidade, convivendo com obesidade, com diabetes, o que assusta muita gente, esse aumento dessa prevalência. E sim, o paciente ele tem procurado mais, o que é ruim às vezes que ele procura só uma fórmula mágica. Doutor, eu quero alguma coisa aqui para perder meus 2, 3 quilos, para entrar no vestido, ou para isso, para aquilo, eu quero uma coisa que resolva o meu problema, e que às vezes chega até o paciente falar, doutor, é que eu gosto de comer tudo mesmo, e não gosto de fazer atividade física, mas eu quero aqui só um remedinho mesmo para poder resolver meu problema. A busca da fórmula mágica, ela acontece desde sempre, não é um evento da modernidade, desde sempre, desde a busca do Santo Graal, desde a alquimia querendo transformar qualquer metal em ouro. Então sempre existe, sempre existiu e sempre existirá. Faz parte da nossa profissão, inclusive como professor também, de orientar o que é correto ou não. Doutor, pela sua experiência também, como é que está hoje o acesso das pessoas, dos cidadãos, a esse tipo de tratamento para emagrecimento por meio do SUS? Hoje aqui em Teresina, na nossa realidade, no Brasil como um todo, mas especificamente aqui em Teresina, esse atendimento está dentro de uma média satisfatória, né? A pessoa que está em casa, que sabe que está passando por esses problemas relacionados à obesidade, ele hoje tem as condições, ele recebe do poder público as condições de ter um tratamento adequado? Infelizmente, tratamento medicamentoso, nenhum pelo SUS. Medicamentoso, remédio, nenhum pelo SUS. Com relação ao acompanhamento, com relação ao suporte, nós temos inclusive lá no nosso hospital, né, lá na Universidade Federal do Piauí, acompanhamento para pacientes com obesidade, certo? Mas a gente fica meio de mãos atadas, o tratamento é pago, o paciente, em termos de comprar medicamento, ele tem que comprar o medicamento mesmo, né, quando é indicado. Mas sim, tem uma procura maior, e a orientação para o profissional de saúde que identificar o paciente com obesidade, encaminhar mesmo, porque é fundamental que a gente entenda e que difunda a ideia de que a obesidade é doença. Tem que começar desse ponto. Do mesmo jeito que a gente faz um diagnóstico de pressão, a pressão está alta, beleza, então é doença, vamos encaminhar, vamos tratar, vamos acompanhar. O peso está alto? Tá alto, então vamos acompanhar também, vamos encaminhar também. Eu acho que a gente tem que começar a encaminhar mais, a ter mais essa cultura de entender, isso no profissional do SUS também, que obesidade é doença. E a gente não pode falar assim, não, é porque está com peso um pouco a mais, porque está comendo um pouquinho demais, não está fazendo atividade física, deixa para lá, então faça aí sua atividade física, coma menos que vai dar certo. É complicado, é complexo. O tratamento é multiprofissional, certo? O médico sozinho não faz nada, né, também. Então a gente tem que ter um acompanhamento adequado, né, nutricionista, tem que ter o educador físico, atividade física, tem que ter medidas preventivas. A gente pode atuar em nível primário, secundário e terciário. O nível primário, que seria o principal, que é o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, aqui nesse exato momento, é uma atenção primária. O que é atenção primária? Informação. Primeira coisa, informação. Prevenção, outra prevenção primária, de atenção em nível primário, mais parques na cidade. Se tivesse mais parques na cidade, a pessoa se motiva a ir ao parque caminhar, se motiva a ir ao parque naquelas academias públicas, fazer alguma coisa, alguma atividade, jogar bola, fazer alguma atividade física. Então, tudo isso é nível primário. Tem atenção primária, secundária e terciária para todas as doenças. Então, o nível público, eu acho que é extremamente importante para isso. Dr. Wallace, para encerrar a nossa entrevista, eu vou pedir que o senhor deixe um recado, então, à nossa audiência, né, a quem nos assiste, quem nos ouve pelo rádio, quem nos assiste pela televisão, que tem o desejo de mudar de hábitos, mudar aí
vencer a obesidade, né? Quais são os passos e qual o recado que o senhor deixa? Literalmente deu o primeiro passo, certo? Literalmente deu o primeiro passo. A gente tem que entender que é fundamental toda essa parte da atividade física e de buscar auxílio, certo? Auxílio no profissional de saúde, né? Tanto do médico como demais profissionais de saúde. A gente tem um momento que pela tecnologia, pela facilidade, a gente acaba tendo um maior conforto e se movimentando menos e a gente fazendo menos atividade física, por exemplo. Mas a gente tem que entender que quanto mais atividade física fizer, melhor. É importante ter essa consciência da alimentação saudável, da busca do tratamento das doenças, dentre elas a obesidade, que sim é uma doença. Então, se está incomodado com isso, busque auxílio, certo? Seja pelo SUS, seja pelo nível privado, mas busque auxílio para tratar essa doença. Dr. Wallace Miranda, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho lá na Universidade Federal do Piauí. Sempre vamos acioná-lo aqui para trazer essas informações tão importantes, né? Em um mundo de desinformação, de muitos influenciadores que influenciam de forma errada, é importante ouvirmos aqui uma opinião profissional, né, de quem entende do assunto. Obrigado, Dr. Wallace. Obrigado. Excelente feriado para o senhor. Obrigado.